Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Neste canal eu falo sobre a mudança em curso do paradigma dos transtornos mentais. A gente tem um paradigma que trouxe muitos benefícios para os profissionais de saúde e para os pacientes, nos ajudou a compreender e a diagnosticar os transtornos mentais, mas é um paradigma que tem uma série de problemas e a existência desses problemas e a dificuldade de sanar esses problemas trouxe a ideia já em desenvolvimento de que a gente precisa de um novo paradigma. Esse novo paradigma tem surgido nos últimos anos e ele certamente vai ser importante daqui em diante. Minha missão aqui é trazer esse conteúdo para você, para que você possa ter todas essas informações para ajudar os seus pacientes e também, claro, para se manter atualizado, algo que é necessário para qualquer profissional de saúde. Se você é novo aqui no canal, por favor, siga aqui o canal, faça o seu subscribe lá, coloque o sininho porque eu vou postar um vídeo por semana sobre esse conteúdo e deixe sua opinião, comentário, dúvida, sugestão de tema, o que você quiser. Como eu falei, esse canal ele é dedicado principalmente a profissionais de saúde mental, principalmente, mas pode ser de interesse de pacientes, familiares, curiosos. Afinal de contas, as pessoas têm curiosidade e eu penso que o conhecimento deve ser livre. O tema deste vídeo especificamente é uma breve história do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, já na sua 5ª edição revisada, e é o documento, certamente, o documento mais importante, a publicação mais importante para o diagnóstico dos transtornos mentais. Goste do DSM ou não, ele é o mais importante. Eu vou narrar aqui brevemente a história desse projeto. Seres humanos classificam, seres humanos dividem, agrupam. Isso foi feito com a personalidade humana desde muito antes de Hipócrates, o pai da medicina, que também teve a sua classificação, famosos 4 temperamentos de Hipócrates e Galeno. E isso passou a ser também um interesse de médicos no século XIX que se debruçaram não necessariamente sobre a classificação da personalidade normal das pessoas, mas da psicopatologia, do estudo dos fenômenos, dos sinais e sintomas que caracterizam o adoecimento mental. Muitos desses psicopatologistas, médicos, filósofos, como Karl Jaspers, Emil Kraepelin, Kurt Schneider e muitos outros, foram fundamentais para que a gente tivesse hoje o conhecimento que a gente tem sobre os transtornos mentais. Mas veja, mesmo sem nada da tecnologia que a gente tem hoje, a dedicação que eles tiveram a descrever os fenômenos foi fundamental para que a gente tivesse hoje a classificação que a gente tem e a gente consegue, ao ler o DSM, rastrear as ideias de cada uma dessas pessoas. Naturalmente, Freud foi fundamental ali na virada do século XIX para o século XX, teve uma produção muito volumosa que também trouxe muitas influências para a classificação e é esse o nosso tema do vídeo de hoje. Como é que essas influências organizaram o DSM para ele ser como hoje, quais foram as missões que o DSM assumiu para si mesmo e qual é o futuro. Em 1918 foi publicado um manual específico, não é o DSM, para a classificação, digamos, dos insanos, como eram chamados à época. Essa foi a primeira tentativa de classificação de uma organização geral ali por um órgão oficial nos Estados Unidos, além de todas as classificações individuais que cada psicopatologista propunha. Essa classificação ela não foi muito bem recebida, mas ficou-se a ideia de que alguma coisa precisava ser feita. O governo tinha interesse em saber como é que essas pessoas podiam receber ajuda, quem eram essas pessoas, quantas pessoas estão doentes no país, e até hoje os americanos, eles colecionam estatísticas, eles adoram organizar, catalogar e enumerar o número de pessoas que têm isso, o número de pessoas que têm aquilo. Por sua vez, em 1952, foi publicada a primeira edição do DSM, o DSM-1. O DSM-1 ele tinha uma característica interessante, porque ele pegava já uma tendência, por assim dizer, que a gente chama de kraepeliniana, daquele psicopatologista que eu falei um minuto atrás, o Emil Kraepelin, que é um psicopatologista alemão extremamente importante, o pai da psiquiatria clínica, porque ele buscou ali, digamos, descrever minuciosamente a totalidade da fenomenologia de um paciente, tudo que podia estar acontecendo com aquele paciente, sob diferentes ângulos de análise, e fazer isso não uma vez, mas fazer isso muitas vezes ao longo do tempo. Então ele buscava a descrição da totalidade
de maneira longitudinal. Ele entendendo dessa forma que ele poderia classificar melhor os transtornos mentais, e ele descreveu, foi ele que fez uma divisão paradigmática na nossa nosologia, que é a dicotomia kraepeliana, separando o que ele então chamava de psicose maníaco-depressiva, hoje algo muito similar a um transtorno bipolar tipo 1, com a demência precoce, o que a gente entende hoje mais uma linha de uma esquizofrenia. Quer dizer, ele fez essa divisão, ele foi uma pessoa muito importante, porque veja como ele influenciou aqui o DSM a trazer essa ideia de que a gente precisa descrever a psicopatologia e segui-la ao longo do tempo. Mas uma outra característica do DSM-1 é uma influência muito grande da psicanálise nas classificações, como, por exemplo, a diferença entre psicose e neurose. O DSM-2 de 68 entra na mesma tendência, cada vez com mais diagnósticos, com uma classificação separando mais os diagnósticos entre si, aqui já no DSM-2 com mais de 100 diferentes diagnósticos. No fundo, aqui é algo em grande medida semelhante ao DSM-1, sem grandes rupturas. E aí que vem a questão. O DSM-3 que trouxe a grande ruptura. Lembrando, o DSM-2 foi publicado em 68, e em 1974 foi publicado um estudo paradigmático comparando como é que se fazia diagnósticos na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E se viu que nos Estados Unidos se fazia muito mais diagnóstico de esquizofrenia do que de psicoses do que em Londres. Portanto, tem algumas hipóteses. Será que realmente nos Estados Unidos tem muitos mais pacientes, a proporção dos pacientes muito mais tendendo à psicose do que em Londres, do que na Inglaterra? Ou será que, na verdade, existe uma dificuldade dos médicos falarem a mesma língua dos dois lados do Atlântico? E, na verdade, o que a gente tem aqui é um problema de confiabilidade. Médicos diferentes não estavam fazendo diagnósticos iguais para um mesmo paciente. Quer dizer, se o paciente voasse de avião para a Inglaterra, ele ia receber um diagnóstico diferente e vice-versa. O que não faz sentido. A gente precisa, assim como nas outras áreas da medicina e em outras ciências, de uma classificação que possa ser, sim, mais homogênea e que haja uma confiabilidade, quer dizer, médicos diferentes dão o mesmo diagnóstico para o mesmo paciente e o mesmo médico avalia o mesmo paciente em momentos diferentes e tem uma percepção semelhante. E aí vem a ideia de operacionalizar o diagnóstico, de fazer as coisas mais com critérios, de uma maneira que as pessoas possam seguir com uma precisão maior, e aí nasce o DSM-3. O DSM-3 mudou muita coisa. Critérios diagnósticos foram estabelecidos, e é interessante dizer, eles começaram a ser organizados, inspirados nos critérios da reumatologia, em que doenças como lúpus, artrite reumatoide, têm critérios de sintomas, sinais e critérios laboratoriais. A ideia era fazer algo semelhante para a psiquiatria. Além disso, conduziu-se field trials, que são estudos de campo, em que esses critérios vão ser submetidos ao teste. A ideia é criar hipóteses testáveis. Esses critérios, eles são confiáveis, eles são válidos, como é que eles são estáveis ao longo do tempo. E essa ideia era, portanto, começar a organizar critérios que tivessem essa confiabilidade tão almejada e que se sabia que até então não havia sido obtida. Havia uma grande expectativa sobre a psiquiatria biológica. A descoberta de que uma espiroqueta, uma bactéria, causava uma forma específica de psicose, que a gente hoje reconhece como sífilis terciária, trouxe a ideia de que talvez a gente pudesse encontrar um elemento causador etiológico específico para outros transtornos mentais, como a psicose maníaco-depressiva, transtorno bipolar, demência precoce, esquizofrenia. A gente sabe hoje que isso não é bem assim, não é nada assim, não é assim que funciona, mas naquela época era essa a expectativa. Para que isso fosse possível, o DSM, a princípio, sentia-se que ele deveria ser menos carregado de teoria. Então tinha um objetivo ateórico. E isso, inclusive, para tirar a influência da psicanálise, o que de fato ali aconteceu a partir do DSM-3. Lembrando que o DSM-3 manteve uma inclinação kraepeliana de análise, de se debruçar sobre a descrição do paciente à nossa frente e buscando uma descrição que fosse estável ao longo do tempo, que a estabilidade, a avaliação longitudinal confirmasse esse diagnóstico, mas que a gente pudesse buscar diagnósticos que fossem estáveis, né? Acontece que não dá para fazer uma operacionalização com inúmeros critérios. Por exemplo, ao longo do tempo, você descreveu centenas de sintomas de manifestações de esquizofrenia. Não é possível construir uma operacionalização para esse diagnóstico com centenas de sinais e sintomas, com centenas de fenômenos. Naturalmente, o DSM precisou fazer uma simplificação
muito intensa para que houvesse uma confiabilidade desse diagnóstico. Inevitavelmente, isso compromete o estudo da psicopatologia. O indivíduo ele precisa saber menos para fazer o diagnóstico. Além disso, a aplicação meio assim a ferro e fogo, não muito refletida do critério da operacionalização, vai acabar trazendo para as pessoas uma inclinação menor a estudar a psicopatologia. É por isso que muitas pessoas acabam descrevendo mesmo que, olha, foi ali que a psicopatologia não foi tão mais estudada. Isso começou a mudar ali com o DSM-3. Essa foi, então, a grande mudança que aconteceu com a publicação em 1980 do DSM-3. Em 94 foi publicado o DSM-4, sob uma nova liderança e que busca preservar a confiabilidade, né, que foi obtida com o DSM-3, e busca-se também agora uma validade maior para o diagnóstico, para que dar um diagnóstico para alguém tenha um significado maior, tenha implicações relevantes para essa pessoa, naturalmente no sentido de tratá-la e de reduzir disfunção e sofrimento. Uma questão muito importante do DSM-4 é que começou-se a entender que, na verdade, os diagnósticos não eram entidades discretas, totalmente separadas umas das outras, mas que, na verdade, elas tinham muita sobreposição entre si e que, salvo proibido pelos critérios, se a gente liberasse pelos critérios, o que ia acontecer é que as pessoas iam ter muitos diagnósticos. E é isso que a gente sabe hoje. Uma pessoa pode ter depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e assim por diante. Então, pessoas às vezes ficam assustadas de ter 1, 2, 5 diagnósticos, e isso é muito mais a regra do que a exceção pela natureza da classificação. A classificação categorial, ela vai ter inevitavelmente essa consequência, porque os limites entre os diagnósticos não são nítidos. O DSM-4 foi revisado alguns anos depois, e até que a gente chega à versão atual do DSM-5, que foi publicada em 2013, ainda que uma revisão tenha sido feita no ano passado, em 2022. Nessa nova versão do DSM, algumas mudanças aconteceram. Primeiro, o modelo multiaxial de separar os diagnósticos de transtorno de personalidade dos diagnósticos que não são transtorno de personalidade, que já estava ali desde o DSM-3, foi abolido. Além disso, uma questão importante foram algumas mudanças relativas a transtornos de humor, com uma descrição bastante melhor sobre os estados mistos do que havia até então no DSM-4. Algumas tentativas da inclusão de diagnósticos por espectro, como, por exemplo, o transtorno de espectro autista, o transtorno de espectro da esquizofrenia, foram incluídas, são mudanças bastante importantes. Mas, para mim, a mudança mais importante do DSM-5, já no DSM lá de 5 de 2013, não na versão revisada, é um modelo alternativo dos transtornos de personalidade. Esse é um modelo que foi incluído como uma seção alternativa. O transtorno de personalidade foram basicamente replicados do DSM-4, mas tem ali um modelo novo, um novo paradigma que foi incluído como uma opção para quem tiver interesse. Ele não foi trazido como o modelo de personalidade do DSM, mas ele foi colocado ali para que pudesse ser testado, utilizado, e isso aconteceu muito nesses últimos 10 anos. Esse modelo alternativo de transtorno de personalidade foi colocado ali nessa seção 3, como chamam, né? Como uma opção, como uma alternativa, como o próprio nome diz, e ele é válido, ele é viável e ele pode ser usado. Ele não foi colocado como central por algumas razões, porque, a bem da verdade, não havia ali uma grande validação, testes empíricos daquele modelo tal qual foi concebido, ainda que haja e já havia ali em 2013, ou durante os anos que antecederam 2013, quando foi lançado o DSM-5, uma grande quantidade de evidências que demonstravam que aquela maneira de entender personalidade era muito melhor que a maneira categorial. Mas, pois bem, foi incluído ali também como modelo alternativo porque ele, de fato, ele é uma mudança grande. É algo que tomaria os clínicos de susto. Mas agora não mais. Foi lançado em 2013, estamos aqui em 2023. Nos últimos 10 anos, muita coisa foi publicada sobre esse modelo e também sobre outros modelos de transtorno de personalidade e sobre outros modelos de psicopatologia geral. Este é todo o projeto desse canal. Como eu falei, na minha opinião, a coisa mais importante do DSM-5 foi o MPD, o Alternative Model of Personality Disorders, o modelo alternativo de transtorno de personalidade, que será alvo de um vídeo a seguir. Então fique ligado, toda semana eu posto um vídeo novo aqui no canal sobre o novo paradigma, sobre a transição
de paradigmas aqui do diagnóstico psiquiátrico. Muito obrigado pela sua atenção. A ideia aqui é trazer conteúdo valioso para vocês. Deem o seu like, dê sua sugestão, comentário, dúvida. Eu tenho interesse em saber o que vocês querem saber mais. E muito obrigado.